Graça e paz, queridos irmãos e irmãs. Eu quero dizer que é um privilégio muito grande e sinto-me muito honrado em ocupar aqui este púlpito, pelo qual a palavra de Deus vem sendo pregada com fidelidade há mais de 130 anos. Isto é graça de Deus. A existência dessa igreja é uma expressão da graça e do amor de Deus para com o povo dele, para com o povo aqui dessa cidade de Recife. E eu espero que os irmãos tenham esta gratidão pela graça de Deus manifestada por meio desta igreja. E Deus os abençoe muito. Eu agradeço ao pastor reverendo Cláudio pelo privilégio de estar aqui com os irmãos, aos demais pastores da igreja e presbíteros, e dizer que estou muito alegre. É sempre muito bom, nós vemos a manifestação do amor de Deus na vida da igreja. E isto aqui é muito evidente. Que Deus os abençoe. Trago aqui um abraço da nossa igreja, Igreja Batista da Graça. Agora mesmo eu vou mostrar para o pastor Cláudio, na nossa lista de oração, nós circulamos em nossa igreja motivos de oração, para que a igreja ore ao longo da semana, e esta igreja aqui é objeto das nossas orações, das orações de nossa igreja, a Igreja Batista da Graça, em São José dos Campos, no estado de São Paulo, de onde vim. E também trago os abraços aqui, tanto do Ministério Fiel. Fiquei muito alegre em ver muitos dos nossos livros ali embaixo na livraria. Os irmãos que tiverem oportunidade, passem por lá depois. Nós preparamos esses livros com muito carinho e com muito cuidado, com muita atenção, tentando ao máximo expressar aquilo que o nome do nosso ministério diz: fidelidade no ensino que a gente produz pelos livros e por tantas outras formas. Então, é muito bom ver que essa igreja tem apreciado o trabalho da Fiel pelos livros que nós temos aqui embaixo. E finalmente trago também o abraço do nosso seminário Martin Busser, que tem se dedicado na formação de obreiros, de docentes, de mestres para a igreja cristã, para a igreja aqui no nosso país. Que Deus abençoe esse trabalho, e os irmãos lembrem de orar por nós. A minha esposa Elaine está aqui comigo, nós temos 3 filhos, nosso filho mais velho já é casado, Tiago. Ontem eu disse que ele ainda não me deu um netinho, mas eu estou cobrando ele. Vamos lá, me disseram que ter netos é a sobremesa da vida, então eu estou esperando essa sobremesa. E ainda temos 2 outros filhos, o Gabriel, que está com 22 anos, é solteiro ainda, mas já está se encaminhando para, quem sabe, no ano que vem, casar-se. E a nossa filha caçula, Rebeca, de 19 anos, também trago o abraço de todos os nossos filhos e a minha nora para vocês. Meus irmãos, eu quero, nesta manhã, dedicar um tempo para a leitura e meditação do texto que está no Evangelho de João, capítulo 14. Eu peço que você abra a sua Bíblia neste texto. A versão que eu uso é ligeiramente diferente da que os irmãos usam. Eu uso ao meio da Revista Atualizada, mas o texto é essencialmente o mesmo. Então, os irmãos e irmãs, por gentileza, acompanhem a leitura que eu farei até o verso 4, mas mantenha o texto aberto. Nós vamos recorrer a alguns versos na medida em que formos avançando. Diz assim a palavra de Deus: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também, e vós sabeis o caminho para onde vou. Vamos orar. Senhor, nós cremos que a Tua palavra é viva e eficaz, ela é penetrante, mais cortante do que uma espada de 2 gumes, e cremos que o Teu Espírito Santo usa a palavra para nos aproximar mais do Senhor e para que as nossas mentes e os nossos corações sejam mais conformados à imagem de Teu Filho amado, Jesus Cristo. E é por isso que nós nos submetemos à autoridade das Escrituras, nos colocamos agora diante do Senhor e, lendo a Tua palavra, nos submetemos a ela e suplicamos que o Teu Espírito se agrade em aplicar a palavra aos nossos corações. Que seja o Senhor que nos fale nesta manhã, que sejamos edificados na palavra, pela palavra, para a glória do Senhor, para o bem nosso, para o nosso bem, para o bem da igreja.
edifica-nos nesta manhã. Nós oramos sempre confiados na mediação de nosso Senhor, nosso Rei Jesus. Amém. Às vezes nós temos algumas conversas que são assim muito significativas a ponto de mudar muita coisa da nossa vida a partir daquele momento em que a conversa aconteceu. Você já teve uma conversa assim? Ou uma notícia que você recebeu que deu um nó no seu estômago, que tirou o chão do seu pé, que produziu um tipo de aflição, de angústia, de tristeza ou de confusão, ou às vezes de agitação no coração, que demorou para que essas sensações passassem, você somatiza. Quer dizer, há certas coisas que nós ouvimos que nos são ditas em alguns contextos de muita tensão, de muita dificuldade, que são capazes de fazer a gente até tremer as mãos, de perder os sentidos, de tremer os nossos joelhos. Às vezes é preciso que alguém nos sirva um copo de água, às vezes é preciso que a gente se assente em algum lugar para que a gente consiga absorver o impacto, o peso de notícias difíceis ou de conversas tensas. Você já participou de uma conversa assim? As conversas que acontecem nos corredores dos hospitais, as conversas que acontecem quando a notícia da perda de alguém precisa ser dada, as conversas que acontecem quando os relacionamentos estão muito feridos e machucados e então suscitam tensões que às vezes são difíceis da gente controlar e a gente fica assim, sem chão. O trechinho do texto que nós lemos se dá num momento assim. Para a gente lembrar um pouco do contexto dessas palavras de Jesus, a gente precisa passar pelas páginas dos capítulos anteriores. Lá no capítulo 12, a gente começa a ver o momento em que essa conversa de Jesus com seus discípulos vai acontecer. Ele está no cenáculo. Jesus está no cenáculo com os seus discípulos. Ele vai ter uma ceia, uma refeição com os seus melhores amigos, as pessoas que lhe eram mais caras, mais próximas, os seus confidentes, os seus discípulos, apóstolos de Jesus, estavam com ele naquele lugar, naquele cenáculo. E ali ele tem muitas conversas difíceis com os seus amigos, que são também seguidas de ações que os intrigaram. Por exemplo, Jesus lava os pés dos seus discípulos. Ele lava os pés dos seus discípulos, ensina o valor da humildade por aquele ato e os chama agora para uma conversa muito íntima e muito dura, muito difícil. Então, o tom dessa conversa era grave, o clima era pesado. Jesus havia alertado os seus discípulos sobre a chegada da sua hora. Parece que eles ainda não haviam compreendido muito bem aquilo que Jesus queria dizer quando ele dizia que a sua hora era chegada. Mas agora chegou nos momentos finais, nas horas finais que antecederiam a prisão, os açoites, os castigos, a humilhação e ainda pior do que isso, a morte de cruz de Jesus. E por isso ele chama os seus discípulos, ele precisa falar-lhes mais uma vez. Eles precisam entender isto. E ele fala então que ainda mais, no meio dessa conversa muito difícil, que um deles ia traí-lo. O traidor está aqui com a gente. E mais, que os demais se escandalizariam dele, que eles se dispersariam, que eles fugiriam da sua presença. E ainda mais, que Pedro, um de seus mais próximos amigos, o apóstolo que o acompanhava desde o começo do seu ministério, que ele haveria de negá-lo 3 vezes. Então veja, aquela era uma conversa difícil, em um momento de despedida, as palavras finais, um momento de partida, literalmente, eu vou embora. Você já participou de despedidas? Essa é uma despedida de Jesus. Está chegando a hora de ir. Jesus ainda disse que para onde ele ia, os discípulos não poderiam ir. Eles não poderiam segui-lo.
Então há uma tensão muito grande no ar, eles estavam confusos, obviamente tristes pelas palavras de Jesus, e Jesus mesmo, o texto vai dizer, estava angustiado, ele estava triste no seu coração. Ele precisava, naquele momento, e assim ele o fez, se retirar para um lugar onde ele pudesse orar, onde ele pudesse falar com Deus. E o texto bíblico então nos diz que Jesus mesmo estava tomado de muito pavor e de muita angústia. Então vejam, meus irmãos, a primeira ceia não foi assim um momento festivo. A primeira ceia, a ceia do Senhor, não foi um momento de festa, foi um momento de despedida, um momento de confusão para os discípulos, de muita dor e de muita tristeza. E os discípulos naquela altura criam, mas Jesus é o Messias. Pedro já havia confessado isto. Ele é o Messias. Ele é aquele que significa o cumprimento das grandes promessas do Velho Testamento. Ele é a personificação de tudo que nós anelamos e desejamos. Ele é o nosso escatós, a nossa escatologia. Quer dizer, é Jesus, ele veio, ele é o Messias, o Filho de Deus, o Filho prometido. Como assim agora ele vai nos deixar? Ele mal chegou e já vai deixar a gente. Então eles não entendiam a ideia de que o Messias não era um rei político que expulsaria os romanos e que estabeleceria um reino na terra. Era isso que eles esperavam do Messias. Mas eles não entenderam a ideia de que a razão de ser do Messias era ser morto. Mas Jesus sabia, e ele sabia o que estava por vir. E ele sabia que o que estava por acontecer haveria de perturbar ainda mais a paz, o coração e o entendimento dos discípulos dele. Então ele vê a angústia dos seus seguidores, ele vê a angústia dos seus amigos, ele vê a tristeza e a confusão dos seus apóstolos. E eles eram aqueles que haveriam de levar a mensagem de Cristo adiante. Eram eles, os apóstolos, que haveriam de proclamar o nome de Cristo, de levar o Evangelho, de ensinar sobre Jesus, de falar sobre a fé, sobre a reconciliação de Deus com os homens rebeldes por meio de Jesus e a sua cruz. Então ele precisa oferecer uma palavra que dê sentido a tudo aquilo para os seus discípulos, e esta palavra está aqui, neste capítulo 14. Ele oferece uma palavra de encorajamento, de consolo aos seus discípulos. Eu queria que você atentasse para qual foi o consolo que Jesus deu aos seus discípulos na iminência da sua morte. Esse encorajamento vem com uma palavra dele mesmo, do próprio Cristo, para os discípulos. E gente, eu quero que você atente para isso. Que coisa impressionante é o que ele faz, porque Jesus mesmo estava tenso, ele mesmo estava angustiado, ele mesmo estava apavorado, ele estava triste, e o coração dele, do Senhor Jesus, estava pesado. E é bem nesta hora difícil, nesse momento crucial do seu ministério, em que ele mesmo gostaria de ter sido confortado, que ele se dispõe a confortar os seus discípulos. Os discípulos mesmos estavam tão confusos que eles não prestaram atenção na condição de Jesus, mas Jesus, ao contrário deles, presta a atenção na condição deles. Jesus sabia que o coração deles estava agitado, que estava intranquilo, e ele então ministra aos seus discípulos, e Jesus os chama então a sossegar o coração. Gente, sossega o coração, calma. Não se turbe o vosso coração. E Jesus, sábio e santo que é, não faz como a gente faz. Já viu quando às vezes a gente tem uma pessoa angustiada e a gente não sabe o que falar? Não é? A gente dá aquele tapinha no ombro, não, mas não fica assim não. Às vezes o melhor que a gente consegue falar é, vai passar, vai ficar tudo bem. Será? Nem sempre vai passar, nem sempre vai ficar tudo bem. Mas porque a gente não sabe como se comportar diante da angústia dos outros, mesmo na melhor intenção de consolá-los, às vezes nós dizemos palavras que não ajudam. Jesus não é assim. Nós fazemos coisas, por exemplo, que são autorreferentes. Eu recentemente me submeti a uma cirurgia na coluna.
Eu passei um perrengue danado, com muitas dores. E as pessoas, amorosamente, vinham me perguntar como eu estava. E era muito curioso perceber que, a maior parte das vezes em que eu respondia as perguntas, antes de concluir a minha resposta, o meu interlocutor dizia, eu também tenho um problema assim. E aí começa a descrever o próprio problema. Já viu? Quando você está contando um perrengue que você está passando e a pessoa parece que quer até competir com você e vai dizer que tem um perrengue ainda maior, né? Não, mas isso aí não é nada. Você precisava ver o que eu passei. Quer dizer, a gente não consegue nem desabafar direito, né? Porque o outro está dizendo que teve um problema maior. Mas às vezes até isso é feito com uma certa boa vontade e a pessoa, ela não está querendo tanto minimizar o seu mal, mas de alguma forma expressar sua simpatia, não é? Quer dizer, ela sente com você aquela dor. Parece até uma competição, mas Jesus não faz isto. A dor de Jesus era seguramente mais aguda, mais profunda do que a dos próprios discípulos. Ele que seria crucificado. E ele é que não tinha pecado. Mas Jesus chama os seus discípulos. Ele mesmo não se deixa, claro, dominar-se pelo medo, pela tristeza, e chama os seus discípulos para que não façam isso, ou seja, que não permitam que aquela dureza, aquele momento difícil, aquela tensão dominasse o seu coração a ponto de eles perderem a sua fé. E é por isso que Jesus então chama-os à fé. É a fé, gente, que vai colocar fim no turbilhão do coração da gente. Sabe como Jesus faz isto? Ele começa lembrando os seus discípulos que ele e o Pai são um só. Quer dizer, em sua natureza humana, na sua força, ligado ao Pai, dependente do Pai, pelo poder do Espírito, ele suportaria a cruz. Mas mais do que isso, na sua natureza divina, ele e o Pai são um só, da mesma essência. Por isso ele chama os discípulos a terem fé nele, porque ele está unido ao Pai. Ele e o Pai são um só, e ao crer em Cristo, os discípulos passam a participar desta união que há entre o Pai e o Filho. Quando colocamos a nossa fé em Jesus, nós somos unidos ao Deus Trino. A nossa fé em Cristo nos une a Deus de uma maneira tal que agora nós nos vemos como parte dele, ou seja, nós temos a imagem de Deus sendo refeita em nós pelo poder do Espírito por causa da fé em Cristo. Então atente para isso, porque no momento mais difícil da experiência dos apóstolos, dos discípulos, a resposta que Jesus propõe para a luta mais aguda, para a confusão mais, vamos dizer assim, emaranhada da mente deles, é fé. Fé. Confiança em Jesus. Jesus diz a eles que se eles crerem em Deus, então que creiam nele. Se vocês creem em Deus, creiam também em mim. E se vocês creem em mim, Jesus está dizendo, então o coração de vocês não devia estar perturbado não. Calma, calma, fica tranquilo, fica em paz, Jesus está dizendo. Então o encorajamento de Jesus Cristo vem com uma palavra que ensina a crer, que ensina a ter fé. A ter fé. Nós somos muito instruídos pela sabedoria das Escrituras. Há muita sabedoria, porque ela vem, uma sabedoria que vem do alto, e que nos ajuda nos dilemas da vida. Se nós lemos, por exemplo, os livros sapienciais das Escrituras, principalmente o livro de Provérbios, né, que explica a vida prática para a gente pela luz da lei, pela luz da sabedoria divina, mas tantos outros, a própria Epístola de Tiago, que é um livro de sabedoria, assim como outros livros do Velho Testamento, nós aprendemos muitas coisas que nos ajudam a lidar com emoções difíceis, a lidar com situações complicadas, com dilemas, não é? É verdade isto. Mas, acima disto, mais do que ter uma fórmula para que a gente lide com as pressões e as dificuldades da vida, o que nós temos aqui é uma chamada à fé, à crença. Isto antecede toda sabedoria, isto antecede, inclusive, toda esperança. É fé, é confiança em Cristo. É por isso que ele enfatiza a crença aqui.
neste momento difícil, aos seus discípulos: vocês creem em Deus, creiam em mim, confiem em mim. Vejam isso, no meio da confusão, da tristeza, da angústia, Jesus não oferece a eles uma promessa. Ele os chama a uma obediência, à fé, a um ato de obediência. E dizem: creiam em mim. Sabe por quê? Porque a própria esperança é um ato de fé. A própria sabedoria é um fruto da fé. A esperança sucede à fé. Então é primeiro necessário que nós expressemos a nossa plena confiança em Jesus no meio do perrengue. Quando a vida acontece, quando as coisas se impõem, a vida se impõe sobre nós, a realidade se impõe sobre nós, nós que ainda vivemos do lado de fora do Éden, no lado da terra que produz cardos e abrolhos, quando a luta vem, a fé é a âncora que vai manter a gente estável e que vai sustentar a gente nas tempestades da vida. Os discípulos tinham bons motivos, gente, para estarem confusos. Eles tinham bons motivos para estarem entristecidos. Quer dizer, eles não estão sendo aqui exagerados, não estão sendo aqui levianos na sua tristeza. O momento era tenso mesmo. Eles estavam atemorizados. Nós passamos por isto. Você passa por isto. Eu estou seguro que não há uma única pessoa aqui, neste lugar de culto, uma única família, que não tenha passado por um tipo de perturbação no coração, que sentiu o coração apertado, pequenininho, com medo, com dúvidas, de todo tipo. Você sabe do que eu estou falando. Nessas horas, a nossa emoção fica sufocada, a nossa capacidade de olhar para frente fica completamente comprometida, a ansiedade às vezes toma lugar da maneira como nós enxergamos as coisas. Sabe o que é ansiedade? É quando a gente não consegue enxergar mais nada ao nosso redor. O problema que nos faz ansioso, ele se torna tão grande, tão gigante, que a gente só vê aquilo na frente da gente. E a gente perde perspectiva, a gente não consegue enxergar mais tudo mais que está ao nosso redor. E Jesus então chama os seus discípulos à fé, porque esta segurança que nós encontramos nele ajuda a redimensionar as coisas e a dar-nos uma perspectiva delas, de modo que o sofrimento presente se parece agora uma coisa muito pequenininha diante da glória do porvir. E a gente aprende a lidar com os problemas por meio da fé. É a fé. A fé que dá força para remover as dúvidas, os medos. É a fé que fortalece o crente quando ele se sente desamparado. É a fé em Cristo que dá sentido e direção para a nossa vida como cristãos. É a fé que nos prepara para as batalhas duras que nós enfrentaremos. É a fé que vai assegurar que quando vier uma tentação, que quando nós nos sentimos tentados, inclusive, a negar a Jesus, que ainda assim podemos ter esperança. A fé é o que prepara o nosso coração, até mesmo para a nossa partida. Para a nossa partida. Para deixarmos este mundo como Jesus fez. Fé. A fé nos traz para junto do Pai. Você crê em Cristo? Você crê em Cristo? Cristo chama todos aqueles que estão com o coração perturbado. Se você está com o coração pequenininho hoje, apertado, angustiado, seu coração está aí meio solto, sem saber exatamente para onde vai, você é convidado a expressar a sua fé em Jesus, a renovar a sua fé em Jesus, porque Ele vai dar sentido para a sua vida. E essa fé, irmãos, olha só que coisa, ela se expressa sempre pela vida comunitária. Ela se expressa, sabe onde? Aqui, no chão da igreja. Quando a gente está meio arrebentado na vida, quando a gente está confuso, e a gente vem cultuar ao Senhor, como isso muda as coisas no coração da gente. Ontem mesmo falava sobre isso, quando a gente pensava na música, não é? A fé que se expressa no pacto da vida congregacional, da vida da igreja, em que um ajuda o outro, um cuida do outro, há essa mutualidade santa, em que a pessoa que está sentada ao nosso lado, passando talvez por coisas que a gente nem imagina, a gente vai dar um abraço nela, vai dizer: olha, estou orando por você, irmão, será que há algo, irmão ou irmã, que eu posso fazer por você? E a igreja então é essa realidade santa, maravilhosa,
que Deus mesmo cria como um meio de graça para fortalecer os seus santos, para fomentar no coração da gente a fé, por meio da palavra, por meio das orações. Na igreja a gente encontra um ombro para a gente se reclinar, para a gente chorar. Na igreja a gente encontra a palavra de Deus sendo pregada, anunciada, que chega aos nossos corações e dá força para a gente, e que levanta a gente do pó. Então Cristo convida os seus discípulos a viverem pela fé, e para quem tem fé, Jesus reorienta a esperança nas coisas certas. É isso que ele está fazendo. Ele reorienta a esperança daqueles discípulos que talvez esperavam um Messias político, para as coisas do alto, para as coisas celestes, e acima de tudo, para a presença dele mesmo. Cristo é a nossa única esperança. Nós vivemos dias tensos no Brasil. Muita gente coloca a sua esperança nas figuras políticas que concorrem a cargos públicos. Alguns ficam muito tristes quando um candidato vence, outros ficam tristes quando o outro perde. Mas sabe, gente, boa parcela do que trouxe medo, confusão, perturbação ao coração dos discípulos foi justamente quando ficou claro para eles que o triunfo da causa judaica não se daria pela via política ou pela via revolucionária. Jesus então explica para eles que ele não veio para conquistar Roma, ele veio para conquistar pecadores, ele veio para conquistar corações quebrados. Então Jesus aqui está dizendo, ele vai ser preso em algumas horas, e ele sabia que isso poderia fraquejar a fé dos seus discípulos, mas ele os chama a crer nele, não apesar do fato de que ele morrerá por eles, mas justamente pelo fato que ele morrerá por eles. A prisão e morte de Jesus, que era o que estava causando descrença nos discípulos, era a razão pela qual eles deveriam ter fé nele, porque é para isso que ele veio, era exatamente essa a razão da sua vinda. A prisão e morte é o cumprimento da sua missão. Ele está dizendo isso para eles, é para isso que eu vim, gente. O que está causando tristeza em vocês é o que deveria fortalecer a sua fé, porque eu vim justamente para isto. Entendam. Jesus então lembra os seus discípulos que ele cumpre a missão dele, e ele vai para um lugar que será também um dia o destino dos próprios discípulos. É verdade que as separações são tristes, elas são, mas aqui ele está assegurando que ele vai estar sempre junto com o seu povo. Vocês não vão ficar sozinhos, não vão ficar sozinhos. Você crê que Jesus está aqui agora, por meio do seu Espírito? Crê? Crê. Ele está presente no culto, ele está presente nos sacramentos, ele está presente na oração, ele está presente na palavra, ele está unido ao crente que crê nele, ele está no coração de cada alma aqui, que expressa a sua fé nele. E ele está lembrando para a gente que essa vida nossa aqui, ela é efêmera, ela é passageira. E ele lembra os seus discípulos que nós somos peregrinos na terra. Mas ele vai para um lugar melhor. Ele vai para um lugar, não um estado de espírito, não. Ele vai para um lugar real. E nesse lugar ele prepara moradas para os seus discípulos. Ele mesmo é o construtor. Interessante, Jesus era um construtor. O pai dele, José, foi um construtor, um marceneiro que construía coisas, e agora ele coloca as mãos dele a trabalho da construção de lares celestiais, um lugar para a chegada dos discípulos. E sabe o que ele está dizendo? Ele vai receber cada um deles pessoalmente. Pessoalmente. Sabe, quando Jesus veio para esse mundo, ele não foi bem recebido, não. Ele não foi bem acolhido. Disseram para os pais dele, não tem lugar aqui para vocês, nessa hospedaria. Vocês ficam lá com os animais. O rei Herodes quis matá-lo, mandou soldados para matar um pequeno bebê. Eles fugiram para uma terra distante, para o Egito. Ele foi rejeitado na sua própria cidade.
ele foi expulso de sinagogas, ele foi levado para fora dos muros de Jerusalém para ser crucificado. E até hoje, o nome de Cristo é rejeitado por muitos, basta a gente sair aí fora, andar pelas ruas aqui do Recife. Há muitos que rejeitam Cristo. Cristo sabe o que é ser rejeitado. E ainda assim, com amor, com graça, Ele está dizendo: eu vou pessoalmente preparar uma morada para vocês. Esse é o lugar onde eu vou receber vocês. É tão bom quando a gente encontra acolhimento, né, gente? A boa hospitalidade é uma bênção. É uma bênção. Hoje não é tão comum, mas já aconteceu de você chegar para um lugar sem avisar e ser bem recebido? Não é? Eu sei que aqui no Nordeste a hospitalidade é uma característica muito essencial do povo. Eu me sinto tão bem-vindo quando vem para cá, os irmãos são tão calorosos, tão amorosos. É bom a gente se sentir bem-vindo. Não é? A gente não fica deslocado, sem saber direito o que fazer e tal, a gente é logo bem acolhido. Sabe que eu tenho uma tia que morava, né, a tia-avó, morava em Aracaju. E quando era criança, um dia meu pai, que fazia uns 20 anos que não via essa tia dele, ele decidiu ir para a casa dela com a minha mãe, com os 3 filhos, botou todo mundo no carro, foi dirigindo de São José dos Campos até Aracaju. 4 dias de viagem, uma aventura. Chega lá às 6 horas da manhã, bate palma na porta da casa dela. Ele não teve o cuidado, e meu pai faz essas coisas até hoje, de pegar o telefone e falar assim: ô tia, estou indo aí fazer uma visita. Só foi. De repente, esse sobrinho, que ela não via há mais de 20 anos, chega com criança, com cachorro, com panela, com um monte de coisa. E ela recebe a gente com um sorriso, nunca vou esquecer esse sorriso da tia Nilda. E abriu a casa dela para a gente ficou de férias lá, 20 dias. Tá vendo? E eu lembro que eu quebrei o vaso de porcelana dela, mas essa é uma outra história. A hospitalidade é uma coisa boa, não é? Aliás, uma boa maneira da gente mostrar amor para as pessoas é sendo hospitaleiro, convidando as pessoas para o nosso lar, para ter uma refeição com a gente, não é? O escritor alemão Goethe, ele disse que nós não chegamos a conhecer as pessoas quando elas vêm na nossa casa. Nós precisamos ir na casa delas para ver como elas são. Jesus então promete para os seus discípulos que Ele está pessoalmente preparando o lugar para receber os discípulos quando chegar o momento deles partirem. Gente, que promessa encorajadora! Ele está preparando casas para receber seu povo. Sabe, Carlos Drummond de Andrade, em um dos seus poemas, ele disse assim: perdi o bonde da esperança, volto pálido para casa. Sabe por quê que ele disse isso? Porque a casa é o refúgio da gente. A casa é o lugar para onde a gente gosta de voltar. Eu estou amando estar aqui, gente, mas eu estou doido para voltar para minha casa. Já falei para a dona Elaine aqui, falei assim: como eu estou com saudade de casa. Não é? As viagens são maravilhosas, mas sempre a melhor parte da viagem é a volta, quando a gente volta para os nossos amados, quando a gente volta para o nosso lar, quando a gente volta para a nossa rotina, não é? Para as coisas que a gente faz. É o lar da gente. Quando a gente é pequeno, criança, a gente gosta de sair na rua para brincar, mas se cai, isso acontecia muito comigo, você arranca a tampa do dedão do pé ou do joelho, qual a primeira coisa que você pensa? É correr para o hospital? É correr para casa, não é? Se a gente está chateado com alguma coisa, a gente quer ir para casa. Se a gente está doente, a gente sai do trabalho e vai para a casa da gente. Às vezes a gente até passa no hospital para pegar um remedinho e ir logo para casa. Porque a casa é um lugar de refúgio, é um lugar de intimidade, é o nosso cantinho na terra. E ali a gente se sente mais seguro. Vocês conhecem o poeta maranhense Gonçalves Dias, com o seu famoso poema do exílio? Ele diz: minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. E ele continua dizendo: nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida e nossa vida mais amores. Minha terra tem primores, que tais eu não encontro cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer eu encontro lá.
Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá, sem que eu desfrute os primores que eu não encontro cá. E assim ele expressa, nessa canção do exílio, lá em Portugal, o desejo que ele tinha de voltar para a casa dele. Jesus, quando passou por essa terra, ele não tinha um lugar onde repousar a cabeça. Mas agora, tendo subido aos céus, assentado-se em um trono de glória, ele se encarrega de construir moradas para os seus discípulos. Ele promete casas, lares, onde há um espaço para todos, onde nenhum dos seus discípulos será rejeitado, onde cada um deles será muito bem recebido, ninguém será esquecido, todos terão o seu lar celeste, e o nosso lar não está aqui. Nós temos um lar celeste que está sendo preparado pessoalmente por Jesus, e Ele mesmo vai nos receber pessoalmente, e é com esta promessa que Ele fortalece a fé dos seus discípulos. É por isso que Ele os chama a confiar nele e nele somente. Jesus nos chama à fé, e também nos convida, cada um de nós aqui, hoje, a colocarmos a nossa esperança nele somente, porque é nele que a nossa vida tem um sentido, e é nele que ela terá um destino. Um destino. Nosso destino como crentes é Cristo e as moradas celestiais. Por isso a gente não coloca a nossa esperança na economia. Por isso a gente não coloca a nossa esperança no futuro do país. A gente não coloca a nossa esperança nas nossas instituições, frágeis que são, nos poderes da República, nas instituições de segurança, nos governantes, nas eleições, nos agentes públicos, no dinheiro, na nossa formação. Não. Nossa esperança é só em Cristo. Não é no conservadorismo, é em Cristo. É em Cristo. Deixa eu falar. A gente não coloca a nossa esperança nem na igreja. Quer dizer, a gente vive a esperança no chão da igreja. Mas a nossa esperança é Cristo, e Cristo somente. A igreja é um meio de graça, onde os santos expressam essa fé que nos dá a esperança de um destino com Cristo. Nosso lar não é aqui, é o céu preparado por Cristo. Por isso, então, querido irmão, querida irmã, quero concluir essa mensagem dizendo: calma, sossega, tranquilize seu coração. Por que se turba o seu coração? Fique tranquilo, creia em Cristo, coloque a sua fé nele, lembre que a sua morada não está aqui, está com Ele. Olha, Gonçalves Dias, com seu bonito poema Que Me Perdoe, mas ele diz: não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para a sua terra. Eu diria: me permita, Deus, que eu viva, para que eu chegue lá, que eu desfrute os primores, as delícias e promessas que eu não encontro cá. Que o Espírito Santo possa fortalecer o seu coração nesta manhã, com fé em Jesus e a segurança na promessa de um lar, onde você vai ser muito bem recebido, vai ser recebido com um abraço, uma boa refeição, com muito amor e com muita graça, para todo sempre. Que Deus te abençoe.